Olá, professor. Vamos exemplificar um pouquinho das funcionalidades que estão prontas na nossa aplicação até o momento. Primeiramente, o link desse site está na tarefa, então o senhor pode acessá-lo, já está rodando hospedado numa plataforma de hospedagem de sites web. Então o senhor pode acessá-la e fazer os próprios testes. Mas basicamente a gente está aqui na página de landing page. Seria a página inicial que o usuário iria acessar primariamente. Tem algumas funcionalidades interessantes, como modo claro e escuro. Eu particularmente prefiro o modo escuro. Então a gente pode também ver que a gente tem outras funcionalidades como linguagem. Então a gente tem suporte a múltiplas linguagens. A gente consegue trocar a partir da escolha do usuário entre inglês e português, que é o que está implementado até o momento. E a partir daí a gente pode começar a entrar na aplicação em si. Aqui a gente tem a tela inicial da nossa aplicação, ela já está configurada com alguns padrões, então já praticamente no modo escuro, mas aqui a gente consegue acessá-la e modificar a partir da escolha do usuário. Mais uma vez, eu particularmente prefiro o modo escuro, então a gente vai continuar testando por ele. Também nessa página conseguimos trocar a linguagem da aplicação como um todo, então a gente pode usar como português brasileiro ou inglês, que foi o que basicamente está implementado até o momento. Manter inglês, então a gente tem algumas coisas que são implementações futuras, que vai vir depois, e por aqui é isso. Aqui seria a nossa página inicial de listagem de projetos. A gente definiu que os projetos são como a gente divide o fluxo de trabalho do nosso usuário. Então aqui a gente tem os botões praticamente que a gente pode criar um novo projeto do zero, que vai vir em branco, obviamente, ou a gente pode importar um projeto que já tem que ter sido previamente criado. A partir disso, obviamente, os projetos podem ser exportados, e a partir do momento que a gente exporta ele é baixado no próprio computador do usuário como um arquivo .json, que funciona para ser importado aqui no nosso próprio aplicação. Então basicamente é uma forma que a gente achou de conseguir ter uma interoperabilidade entre os próprios. Por exemplo, usei num computador agora, vou usar em outro computador. Então você consegue ter o mesmo projeto rodando em diferentes máquinas independente. E foi uma solução que a gente trouxe para não ficar exclusivo de uma única página, né? Aqui temos alguns botões que ainda não estão implementados, por exemplo, reportar um bug está. Como a gente tem a intenção de fazer com que esse projeto se torne um projeto open source, a gente conta com a própria ajuda dos usuários para reportar bugs, erros e tudo mais, para que a gente consiga continuar evoluindo a plataforma. A gente ainda não chegou a trabalhar muito na documentação, mas já está previsto aqui no nosso header para ela ser colocada. Vou fazer alguns testes na aplicação. Só uma outra coisa que a gente implementou, foi até um pouco complicado de fazer, mas ficou legalzinho, que é trocar a ordem dos cards de acordo com a escolha do usuário. Aí a gente tem todo o nosso CRUD funcionando, né? A gente consegue duplicar um projeto, exportar, renomeá-lo, que também é uma coisa importante, que é parte do CRUD, né? E tudo mais que tem, até excluí-lo, como a gente já viu. Agora entrando num projeto, a gente tem, basicamente, voltando um pouco atrás, esse projeto é um cliente HTTP. A gente também tem planos de tornar ele uma coisa para criar testes de carga, né? Então testes de estresse e testes de carga, só que isso ainda não, a gente ainda não chegou nesse ponto de desenvolvimento de conseguir fazer essas requisições mais complexas, mas a gente consegue já fazer as requisições mais simples. Então a gente adotou um padrão HTTP primariamente em APIs do tipo REST, então a gente já consegue se conectar com APIs do tipo REST e fazer requisições para ela, exatamente como o Postman faz hoje em dia, que é uma ferramenta conhecida já do mercado, ou como o Insomnia também, que faz praticamente a mesma coisa. Claro que o nosso ainda não está tão bom quanto essas duas ferramentas que eu acabei de citar, mas já está num caminho ali interessante. Aqui a gente entrou num projeto que eu mesmo tinha criado anteriormente, que é um projeto que eu estou trabalhando com a API da minha to-do list. Então, é uma API que eu já havia criado em outra oportunidade.
É uma API simples que foi criada como estudo, só que ela serve muito bem para a gente exemplificar o funcionamento da nossa ferramenta nisso. Clicando aqui a gente pode criar uma nova requisição. Aqui a gente não precisa criar, mas já tenho todas que eu preciso, mas o CRUD estaria todo feito. A gente consegue criar, excluir, renomear, tudo mais. A questão do CRUD, tudo funcionando certinho. Mas em questão de funcionalidade, eu tô com essa API que eu acabei de citar rodando aqui na minha máquina. Então ela já está rodando localmente. E a gente pode fazer requisições, teste, né, de requisições. Então a gente pode começar criando um usuário. Na verdade esse usuário já vai estar criado, então a gente vê que a gente tem uma série de abas que a pessoa pode o nosso usuário pode configurar para criar testes, né? Então a gente tem docs, que seria como se fosse um comentário para ele entender o que foi feito nisso, basicamente. Teria essa aba de advanced, que é o que eu comentei que a gente vai futuramente implementar na nossa aplicação, que é a questão de testes de carga e coisas mais avançadas. O corpo da requisição, né, que basicamente é onde o usuário coloca o payload que ele quer enviar para a API, seja ele usuário e senha ou uma criação de usuário. Isso aqui no caso seria uma de criação de usuário. Os headers da aplicação, que são os cabeçalhos HTTP, que são muito importantes para funcionar. A autorização, dependendo do endpoint de uma API segura, ela vai ter autenticação. Alguns são públicos, sim, mas a maioria dos endpoints eles solicitam autenticação para você consumir, que é uma API privada, né, no caso. E os parâmetros da requisição, que são os carry params, formas de você adicionar parâmetros para buscar na API de uma forma específica. Vamos começar então aqui com uma criação de usuário. A gente consegue criar um usuário com esse payload, só vai ter que mudar um pouquinho porque provavelmente esse usuário já existiria nessa API. Então a gente está criando um usuário do nome GA, o username dele é ganima e o password é 1234579. Quando a gente envia aqui send, só esqueci de comentar que a gente consegue trocar o tipo da requisição que a gente quer fazer, né? Então a gente tem a gente pode mudar para uma requisição do tipo get, post, put, patch e delete, que seria basicamente todo a questão da API REST, né? E aqui a gente coloca o nosso endpoint de criação, o endpoint que a gente quer acessar da nossa API. Aqui, como a gente está trabalhando com uma API que está rodando localmente, a gente coloca HTTP localhost e a porta que ela está rodando e o subdomínio do nosso endpoint, que seria o caso user. Mas, obviamente, a nossa API também está, a nossa ferramenta, claro, também está funcionando para APIs públicas que estejam em qualquer endereço da internet. Isso é tranquilo. Também vou demonstrar isso depois. A gente pode enviar essa requisição e aí a gente aparece a nossa resposta aqui, o cabeçalho da requisição, que é 201 created, que é a resposta HTTP, o código da resposta, quanto tempo essa requisição demorou para chegar, né, até o tempo que ela foi enviada e voltou, e o tamanho de dados que foram trafegados na rede. Nisso aqui a gente consegue mudar. A API ela retorna no padrão JSON, mas a gente pode escolher JSON ou XML, que é uma das funcionalidades que a gente implementou também. Esses dois tipos de payload, né? Óbvio, o JSON é mais usado para todo mundo hoje, mas o XML também é bem utilizado. Então a gente optou por implementar também essa possibilidade. E os headers que foram os headers de resposta, né? É um pouco mais simples, mas é basicamente a resposta da nossa que a API trouxe. Aqui voltando, como eu falei, a gente pode ter JSON ou XML ou none caso necessário. Algumas requisições elas não têm corpo dentro da requisição. Essa API ela necessita de autenticação, então a gente pode voltar aqui e tentar logar como se fosse o login, né, de um usuário, e ele vai retornar para a gente o nosso bearer token que a gente vai colocar nas próximas requisições para continuar se comunicando com a API. A gente pode enviar, a gente recebeu aqui um token para adicionar lá nas nossas próximas requisições. E com esse token, a partir de agora e também com o ID do usuário, a gente vai poder, por exemplo, criar uma task, que é essa API que eu não comentei, mas é uma API de criação de tasks, né? To-do list. A gente utiliza ela para esse intuito. Acabei de copiar aqui o nosso bearer token, então agora
a gente está autenticado nessa API de teste, assim como o Postman faz. A gente tem essa aba de autenticação, a gente tem vários tipos de autenticação, API Key, Basic Auth, Bearer Token. Existem, obviamente que existem milhões de outros tipos, mas a gente optou por esses três para a gente começar nosso projeto de desenvolvimento. E nisso a gente, só voltando aqui para pegar o ID de usuário, é obviamente a API que foi construída não tão boa assim, então não está tão fácil de usar, mas isso não necessariamente é culpa da ferramenta, sim da API. Mas vamos lá, a gente pode usar o user ID no payload da requisição e a gente vai enviar uma requisição. Então basicamente eu só estou mostrando isso para exemplificar que a gente consegue se comunicar assim como o Postman faz, já estamos conseguindo, né? Assim como o Postman faz ou qualquer outro tipo de cliente HTTP. E o nosso diferencial é que basicamente o Postman ou o Insomnia, eles têm uma coisinha muito chata que é você tem que baixar no computador. Então a gente tentou mitigar isso criando esse ecossistema web. Outro ponto de implementação muito interessante é a nossa persistência de dados. Mesmo que nesse momento a gente não tenha nenhum front-end, nenhum back-end, na verdade, conectado com o seu banco de dados, a gente conseguiu uma forma de fazer uma persistência de dados mesmo nessa situação. O que a gente usou? A gente usou um recurso dos navegadores que se chama IndexedDB, se eu não me engano. Então a gente meio que simulou um banco de dados dentro do nosso navegador. Então a única limitação é que se o usuário trocar de navegador, ele não vai conseguir pegar os dados de volta, né? Ou da mesma forma que se ele estiver usando uma guia anônima também, por obviedade, ela não salva dados, logo ela não vai funcionar. Mas um usuário ele consegue ficar despreocupado em relação ao salvamento de dados, porque a gente salva esses dados no próprio navegador e quando ele recarrega a página, por exemplo, a gente consegue manter esses dados aqui todos da mesma forma que ele deixou da última vez que ele logou. Isso foi um ponto muito interessante da nossa implementação para tornar essa aplicação viável, né? Para não ter que ficar perdendo os dados toda vez que se loga. Da mesma forma como eu comentei, a gente pode colocar com APIs privadas, né, que estão rodando locais, ou utilizar isso para APIs públicas. Aqui é um exemplo de uma API que eu estava testando para uma API pública, que foi criada como para testes mesmo, de pessoas que queiram aprender. Então, basicamente, uma API que retorna algumas características sobre o Chuck Norris. Ela é uma API pública, então a gente consegue colocar o link dela que está lá no site de quem disponibilizou essa API e fazer algumas requisições para ela. Por exemplo, essa requisição aqui nesse endpoint chamando a requisição GET, ela consegue trazer informações aleatórias sobre Chuck Norris. Então a gente consegue enviar e a gente recebeu aqui nosso payload de resposta se comunicando com a API externa e pública de terceiros, né? Tanto que dá para perceber que o tempo de resposta ele foi significativamente maior, até porque até o momento a gente estava rodando com uma API local que é tudo mais rápido, né? Aqui a gente já tem que trafegar pela internet e tudo mais. Mas é basicamente isso que a gente queria exemplificar aqui da nossa aplicação. Essa aplicação ela vai ser usada como nosso TCC, mas até o momento a gente conseguiu desenvolver essa parte da aplicação e é o que a gente vai estar entregando para a disciplina de engenharia de software, né? A gente com certeza vai continuar as nossas outras implementações, mas em relação do tempo não daria para entregar mais para até o final desse semestre, que é quando acaba a disciplina de engenharia de software, né? Então essa basicamente seria a nossa entrega para a disciplina de engenharia de software de laboratório de engenharia de software. Então, na própria entrega também está anexado
a nossa documentação completa que a gente desenvolveu até o momento. O senhor também pode dar uma olhada e avaliada nessa documentação. E eu acho que é basicamente isso que a gente queria mostrar. E é basicamente isso mesmo.